Eu vou fingir que eu falei o primeiro bom dia e vocês não deram bola para mim. E eu vou dar o segundo bom dia agora, tá? Bom dia! Eu sabia que era psicológico. É só falar que é o segundo. O primeiro nunca funciona. Que a glória do segundo bom dia vai ser maior do que a do primeiro. Então, bom dia, meus amados. Nós vamos começar então hoje realmente um estudo sobre santidade. Provavelmente os 2 próximos meses, né? Tem no boletim 3 assuntos, 3 lições, né? Hoje, o próximo domingo e o seguinte. E nas EBDs do mês de março, as que ainda forem planejadas. No fim dessa EBD, o Eduardo, está em cima? Tá? Eu tenho o link do formulário online, não é avaliação, é fácil, é só de marcar X, né? E tem lá um campo para você botar o seu comentário e tudo mais, é bem rapidinho, você não vai gastar 5 minutos para preencher. 5 é exagero, mas vamos supor, né? Aí eu não sei se eu passo para você, Eduardo, você bota no aviso, não sei como é que o pastor Jorge tinha preferido, tá? Não vou botar agora porque não adianta. Não é nada demais, mas é muito importante. E é o primeiro até para a gente também desenvolver uma forma melhor até de receber esse feedback, porque, como o pastor falou, a ideia é que a gente estude um currículo, estude realmente assuntos de maneira que eles estejam interligados, né, e que a gente possa dizer que, não, eu estudei isso sim. Então, 2 coisas são necessárias. Uma, é que você venha nos estudos, porque não dá para dizer que estudou se não vier nos estudos. E, em segundo lugar, é interessante que, se eu for dar o estudo, eu preciso ver se vocês estão entendendo um pouco daquilo que eu gostaria de ter passado. Porque se eu estou explicando banana e todo mundo puxa, laranja é realmente muito bom, igual você, então tem alguma coisa errada comigo, eu preciso consertar. Então é importante se você puder preencher depois não pode dizer nem, eu não tenho nome ainda para esse negócio, não é avaliação, porque não é questionário, não é formulário, mas é depois para você preencher. Começamos hoje então com qual a ideia bíblica sobre ser santo. Quem tem costume de beber chá pela manhã? Eu gosto de chá, mas eu não tenho costume de beber chá. Então hoje todo mundo aqui vai tomar um chá de Bíblia. Eu também. Porque qual a ideia bíblica sobre ser santo? Nós vamos tomar um chá de Bíblia. Só tem versículo hoje. Hoje eu não gostaria de entrar em por que ser santo, nem quem é santo e quem não é, e não é como ser santo, nada. A gente tem que ver se santidade é uma ideia bíblica, em primeiro lugar. Eu gostaria de ver junto com você. É inevitável que a gente pincele esses assuntos, mas se eu começar a falar, você me interrompa. Porque não é para falar sobre isso hoje. Vão ter dias específicos para a gente aprofundar nesses assuntos acerca de santidade. O primeiro assunto interessante é que seja esse, se ser santo é uma ideia bíblica, porque se ser santo ou se santidade não for uma ideia bíblica, em primeiro lugar nós temos que colocar o assunto no seu devido patamar de importância. Tem várias coisas que permeiam os assuntos que são falados dentro da igreja, e alguns deles nem sempre são bíblicos. Não digo esta igreja, estou falando da igreja brasileira, ou a igreja, né, no mundo inteiro, a igreja que se diz cristã. Tem vários assuntos que muitas igrejas ficam tempos e tempos falando, eles não necessariamente são bíblicos, eles não necessariamente merecem aquela atenção toda. Deixa eu ler aqui rapidinho, 1 Timóteo, capítulo 1. Só para se ter uma ideia que isso não é algo de hoje, é de hoje, né? Primeiro Timóteo 1, do 5 ao 7, não é o texto que eu vou usar hoje, né, mas só para exemplificar o que pode acontecer com a gente. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, ou seja, existem assuntos que devem permear o nosso meio, né, que são as coisas, né, o amor puro, coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, prenderam-se em loquacidade frívola. Loquacidade é simplesmente falar por falar.
E frívolo é porque não tem proveito, né? É frio mesmo, não tem um proveito. Loquacidade frívola vamos falar, e aquilo não tem proveito nenhum, aquilo não tem propósito algum. Então muitas pessoas se desviando do que é para a igreja se prestar atenção e focar, elas acabam dando em falar sobre qualquer coisa, porque a gente fala mesmo. A gente acaba falando sobre qualquer outra coisa. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. É muito comum você ver mensagens no YouTube, na igreja do Senhor YouTube, homens pregando 1 hora e meia sobre um assunto que não tem nada a ver, né? Eu já falei para vocês sobre a tartaruga em cima do poste, não falei? Não falei? Vocês não sabem o que é a tartaruga em cima do poste? Não vou falar porque é besteira. Tá bom, eu falo. Tá bom, eu conto. Vocês ficam insistindo, eu conto. Que um dia uma pessoa, ela foi passar na rua e ela viu uma tartaruga em cima do poste. E aí, algumas perguntas surgem na nossa mente quando a gente vê uma tartaruga em cima do poste. Primeiro quem botou ela lá? Porque ela não subiu sozinha. A segunda pergunta, né? Quem vai tirá-la de lá? Né? Outra pergunta. Por que colocaram ela lá? Então existem alguns assuntos que quando a gente vê sendo discutidos, ou algumas situações, em qualquer ambiente, mas sobretudo dentro da igreja, às vezes a gente vai se deparar e vai ser aquela mesma reação de uma tartaruga em cima do poste, porque são assuntos do tipo, quem trouxe isso aqui? Por que nós estamos falando sobre isso? Quem botou isso lá? Quem que inventou esse negócio? E a pergunta final como que nós vamos tirar isso daí? Porque tem certos assuntos que quando eles entram, é difícil tirar. A gente aprende um negócio quando a gente é novo, a gente não presta atenção muito de onde que veio, e aquilo vai ficando, e aí você vai ficando mais velho, e depois alguém fala, mas a Bíblia não fala sobre isso. E aí é igual a tartaruga em cima do poste. Não sei como é que chegou lá e nem por que colocaram. Mas como que eu vou tirá-la de lá é outro problema, né? Então, para evitar essas coisas, é importante que a gente se atenha aos assuntos bíblicos. E qual a ideia bíblica sobre ser santo? Se não for uma ideia bíblica, vamos falar menos ou não vamos falar absolutamente nada. Amém? Quem acha que é um assunto bíblico, levanta a mão. Eu acho que é. Mas vamos ver se é. É interessante questionar essas coisas. Tá certo. Eu separei em primeiro lugar o conceito. Conceito de quê? O conceito de ser santo. De onde eu tiro? O conceito é aquilo que define, correto? Qual que é o conceito de, não sei, de filosofia? Alguém vai mostrar o conceito. O que é filosofia? O conceito de santidade, ou o conceito de ser santo, é a pessoa de Deus. Não é um conceito simples. Não é um conceito que pode se resumir numa frase ou duas. A gente pode resumir santidade em termos humanos em uma frase ou duas. Mas o conceito de santidade é representado pela própria pessoa de Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Isso é entre... deu trabalho escolher qual que eu vou colocar. Depois, no final, dando um tempinho, eu vou ler uma lista de versículos aqui até cansar. Porque hoje é dia de ver se é bíblico, correto? Hoje é dia de chá, né? Chá de Bíblia. O conceito de santidade é a própria pessoa de Deus. Nós vamos ver daqui para frente, toda vez que Deus fala sobre santidade, Ele vai falar sobre algo relativo a si mesmo. Então, como entender santidade sem entender o conceito de santidade? O conceito de santidade é a pessoa de Deus. Em primeiro lugar, quando a Bíblia vai falar sobre santidade no Antigo Testamento, vai usar quase sempre, para não dizer todas, porque eu não sei exatamente, não lembro, mas quase sempre usa uma palavra hebraica chamada kadosh. E é kadosh com poucas variações, kadish, kadush, mas é sempre kadosh. E o que significa kadosh? Kadosh era uma palavra hebraica que significava ou que Deus separou para si, ou que Deus separou para alguma coisa. Então, o que é ser santo? O que é santo?
Santo é aquilo que Deus separou, seja para si mesmo ou para um propósito. Amém? Então, santidade no modelo do Antigo Testamento, usando essa palavra kadosh, essa expressão sempre era usada para explicar algo que foi separado para Deus ou algo que foi separado por Deus. Porque eu também posso me santificar, nós vamos ver depois. Então, eu me santificando é um kadosh também, em linguagem de Antigo Testamento, que eu me separei para Deus. Nós vamos ver também no Antigo Testamento que existiam coisas santas, festas santas, enfim, que não vamos ter versículos também. Mas só para entender por que Deus precisa ser o meu padrão de santidade. Porque o conceito de santidade só existe porque existe Deus. Não existe a utilização da palavra santo, ou santa, ou santidade, ou santificação, se não for algo relativo à pessoa do Senhor. Toda a palavra bíblica, quando ela é dita de santidade, é sempre em relação a Deus. Então, qual que é a minha referência quando eu penso sobre ser santo? Deus é santo. E esse texto que eu escolhi foi quando Ana, ela está orando para Deus, né, nas suas misérias lá, ela começa, Ana, a mãe de Samuel, e ela começa engrandecendo Deus numa oração de súplica, porque ela queria ser mãe, e na sua oração ela declara isso, e isso é Bíblia, isso é verdade. Não há santo como o Senhor, né? E esse conceito de santidade, ela começa a sua oração, porque não existe outro a quem eu devo buscar. Então, Deus, em sua pessoa, é o conceito de santidade. E todo o resto que nós vamos falar sobre santidade tem ligação com Deus. Nós não santificamos nada ou ninguém, ou nós mesmos, ou Deus também não santifica nada para qualquer outra finalidade, senão um propósito seu, senão para si mesmo. Tudo bem até aqui? Ou não? Não? Tudo bem? Tá bom. Eu finjo que ensino, vocês fingem que aprendem. Só ver as horas aqui. É até 11 o Renzo falou? Não. Falou que podia ficar tocando até as 11? É. E depois do conceito, o modelo a ser seguido. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na nossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, aí eu dou uma pausa aqui, apesar de você já estar lendo o resto. Segundo é santo aquele que vos chamou. Por que Deus é o conceito? Como eu falei, porque dele parte o padrão de santidade. Então, o que nós estamos vendo aqui é o modelo a ser seguido. Então, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Não é para eu entrar no assunto, vocês não deveriam deixar eu falar sobre isso, mas existe uma diferença entre ser, quem é santo aqui no texto? Quem é santo? Deus. E nós, pelo que nós vamos terminar de ler, qual o verbo usado aí? Tornai-vos. Então, de fato, o Senhor nos chama numa condição que não é de santidade. Mas eu não deveria estar falando sobre isso, né? Mas é só para a gente entender. O conceito de santidade é Deus. E quando Ele me chama, é para que eu me torne como Ele. E eu volto de novo na primeira parte que eu li. Segundo é santo aquele que vos chamou. A medida da santidade que eu devo buscar, ela é uma santidade pífia, miserável, uma coisa derrotada. Segundo é santo, tornai-vos. Então nós vamos ver o caminho para se tornar algum outro dia. Mas é só para a gente entender por que Deus ele é o conceito e Ele é o modelo. O Senhor, Ele não me apresenta uma necessidade menor do que a de si mesmo para a santidade. Porque Ele fala, segundo é santo aquele que me chamou, eu devo me tornar. Em qual medida? Na mesma medida dele. Na mesma medida que Deus é santo, eu vou sair do lugar de podridão onde Ele me tirou, ou vai me tirar, mas o meu alvo é segundo Ele é santo. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento.
A santidade, ela é um modelo, Deus é modelo para mim de santidade, não só em intensidade, mas também em quantidade. Em quais procedimentos, quais áreas da minha vida, quais pontos a santidade vai tocar a mim? Todos, em todo o vosso procedimento. É interessante saber que isso é bíblico, porque haverá ideias dizendo que não é, né? Nós vamos encontrar argumentos dizendo que não, mas aqui está Pedro falando, segundo ele é santo, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, também pode ter alguém que diga, essa é uma ideia do Novo Testamento ou só do Velho. Não, ela é uma ideia do Velho Testamento, ela é uma ideia do Novo Testamento, porque ela é uma ideia bíblica. Quando Deus ele cria Adão, ele cria Adão no modelo de si mesmo, porque ele diz assim, façamos pois o homem a nossa imagem, e é o quê? Parecido, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, por isso o modelo de santidade, ele não pode ser outro, o nível de santidade não pode ser outro, né? E as áreas onde eu vou buscar santidade não pode ser outra senão todas. Então, Deus é um modelo a ser seguido por nós. Nós devemos chegar na mesma medida que o Senhor. Quando que nós vamos chegar? É assunto de outro dia. Não adianta perguntar, Renzo. E não pergunta, porque senão eu vou acabar falando. Então eu gostaria de ver alguns textos com vocês no Antigo Testamento, depois do Novo Testamento. Até aí tudo bem? Qual que é o conceito de santidade? Deus é o conceito. Não tem uma frase. A pessoa de Deus, separada como é, única como é, né, exclusiva como é o que representa o conceito de santidade. De separação completa. Deus é único, né? E o Senhor, ele também não aceita menos do que isso para aquele que quer se chegar perto dele. E o modelo a ser seguido, que é Deus, nos indica que nós devemos chegar em que medida? Segundo ele é santo. Também vou me tornar santo, ou estou me tornando, assunto para outro dia. Então, no Antigo Testamento, o primeiro que eu gostaria de ver é esse aí, 2 Crônicas 23, 6, que diz, porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Então, eu gostaria de ver algumas coisas no Antigo Testamento, e eu coloquei de propósito esse e outros versículos, porque a tendência é que a gente leia textos como esse, e acredite em falácias, acredite em histórias que talvez são de pessoas bem intencionadas, que ao lerem esse texto aqui, no afã de dar a ele o devido valor, eles tentam então repetir isso na nossa realidade. Se eu leio um texto que diz que só pode entrar na casa do Senhor os sacerdotes e os levitas que ministram, ou seja, os sacerdotes e levitas são os que servem dentro do tabernáculo ou dentro, né, do templo. Estes entrarão porque são santos. Naturalmente, se eu tiver um grupo de pessoas dentro em que envolve esses que ministram, se eles são santos e só eles podem entrar, o que eu posso dizer dos que não podem entrar? Hein? Que não são santos. Então, mas aí a gente tem que entender a palavra santo e tem que entender por que esses textos do Antigo Testamento eles estão ali. No final ainda diz que, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Por que existiam pessoas que foram chamadas de santos aqui? Por causa do serviço que eles faziam. Então no Antigo Testamento nós vamos ver pessoas que elas são separadas. Eu estou aqui na frente, eu gostaria que você olhasse só para mim. Todo mundo sabe que é o pessoal fechando janela. Gente, não é possível que isso está chamando tanta atenção. É só o pessoal fechando a janela. Por que tinham pessoas que são chamadas de santos aqui? Porque eles foram separados por Deus
para fazer uma tarefa. Não quer dizer que aquelas pessoas que ministravam dentro do templo, dentro do tabernáculo, que elas tinham um nível de procedimento, de coração ou exterior, superior, na opinião de Deus, em relação às pessoas que não podiam entrar. Por que eles foram chamados de santos? Porque o termo santo, a palavra santo, nesse caso, são pessoas que foram separadas. Então são pessoas que foram separadas para fazer algo para Deus, são pessoas santas. Mas nisso aqui era a profissão deles. Eles eram os ministros, e ministro também na Bíblia quer dizer um trabalho. Ministério, dentro do que a gente fala, ministério de louvor, é um trabalho. Não é algo espiritual em si, é um trabalho. Torna-se espiritual para quem é. Torna-se espiritual pelos motivos pelos quais as pessoas estão ali. Mas nós temos no nosso governo também um ministério do trabalho. Nós temos um ministério da justiça. Então, o que significa? O ministério é um serviço, são pessoas que são separadas, né? Então, quando a gente tem textos assim no Antigo Testamento que fala que um sacerdote ou um levita, ele vai entrar... depois eu vou falar que tem um lugar também. Deixa eu ver se eu falo logo. No próximo lugar aqui, ó. Deus, em Êxodo 3:5, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, Deus, quando ele chama Moisés, através daquela sarça ardente, e Moisés está entrando, então Deus, ele quer dizer para Moisés que aquele lugar é especial, aquele lugar, ele é separado. Por que ele é separado? Porque no Antigo Testamento, a expressão de Deus, ela não se dava fora do tabernáculo. A habitação de Deus, ela era dentro do tabernáculo, dentro do santíssimo lugar. Então, no começo do tabernáculo, tinha uns muros. Quando você entrava, tabernáculo lá dentro, você estava no átrio. Você estava no local exterior ali. Naquele local exterior tinha primeiro o altar do sacrifício. Logo em seguida tinha uma bacia para o sacerdote lavar a mão. Ali era o lugar de fora. As pessoas que iam oferecer o seu sacrifício, elas podiam entrar ali no átrio exterior. Só que depois tinha uma casinha lá no meio que entrava ao santo lugar. O santo lugar era um lugar que só o sacerdote podia entrar. Aí é que entra a coisa do santo. Só ele pode, porque a família dele foi separada para isso. Toda a tribo de Levi, ela foi separada para o serviço do Senhor. Eles não tinham uma terra só deles, eles não tinham uma porção de terra como tinham as outras tribos, para serem chamadas. Esse estado aqui é o estado de Levi. Não tem, a tribo de Levi não tinha participação nas terras. Se você tiver a oportunidade de ver um mapa do Antigo Testamento nessa hora, onde Josué divide as tribos, não tem a nação de Levi. Porque Levi, ele foi separado. A sua herança será as coisas do Senhor. Então os levitas, eles são separados para cuidar das coisas de Deus. Eles tinham porções no meio de todas as outras tribos, para que servisse de sustento para eles. Mas eles não eram representativos, né, dentro das tribos de Israel, como uma tribo que tinha uma posse de terra. Aqui agora, Judá tinha, aqui é a tribo de Judá, está aqui a porção de terra deles. Manassés tinha, aqui está o estado, aqui o local, obrigado, o local onde está aqui a tribo de Manassés. Nesse aspecto, a gente tem essa questão dos levitas e dos sacerdotes. Sacerdotes são todos da tribo de Levi, mas eles são da descendência de Arão, né? Então, quando a gente vê no Antigo Testamento alguém sendo santo, às vezes, quando é para funções, não é porque o procedimento dele necessariamente de coração é melhor do que os outros. Inclusive, existe uma cobrança muito grande, né? Não sei se você se lembra, se você já leu, mas na inauguração do tabernáculo, tudo é montado, tudo é construído, muita coisa de ouro, muita coisa de bronze, aquelas madeiras talhadas na medida certa, os incensos, eles eram misturas específicas, os óleos para unção também eram misturas específicas,
o telhado, né? Não era um telhado, mas eram toldos, né? Porque eram desmontáveis. Mas tinha tal tipo de pele, tal tipo de escama, tal tipo de cor. Tudo foi feito na medida que Deus deu, tudo foi feito nas misturas que Deus deu, tudo foi feito nas dimensões que Deus tinha falado, e tudo foi feito desse jeito. Por quê? Porque é uma coisa separada para Deus. Ótimo. Arão foi chamado para ser o primeiro sumo sacerdote. Seus 2 filhos, Nadab e Abiú, foram chamados para servir, em primeiro lugar, junto com Arão. 7 dias passaram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, se santificando, jejum e oração na presença do Senhor dentro do tabernáculo. 7 dias, porque iria se dar início ao processo que o Senhor usaria por séculos para mostrar para as pessoas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Só para a gente ter uma ideia, o tabernáculo, se você for olhar a posição dos utensílios, eles formam uma cruz, né? Não tem um desenho aqui agora, mas se você entrasse de baixo para cima, aqui tinha o altar do sacrifício, aqui tinha a bacia para lavar as mãos, né? Aí dentro do santo lugar, você tinha, aqui à esquerda tinha o castiçal, o candelabro, do lado de cá você tinha a mesa que ficavam os pães da propiciação, e logo antes do véu, que ficava antes do Santíssimo Lugar, tinha o altar do incenso. Aí tinha o véu que separava o santo lugar do Santíssimo Lugar, e lá dentro a Arca da Aliança. Esse desenho, a posição dos utensílios formam uma cruz, né? Então, a ideia de Deus ao usar o tabernáculo e todas as leis de Deus eram para que fossem exatamente daquele jeito, porque se fossem exatamente daquele jeito, iriam construir uma ideia na mente e na cultura dos hebreus, preparando-os para a chegada do Messias. Primeiro dia de serviço no tabernáculo, santificando-se ali os 4, uma semana. Nadab e Abiú, pega lá o incenso para a gente poder queimar e vamos. A Bíblia não declara o que exatamente foi, alguns acham que foi simplesmente eles não fizeram o incenso com a mistura que era para ser feito, e a expressão que a Bíblia dá é que Nadab e Abiú levaram fogo estranho ao altar. E essa expressão de levar um fogo estranho, ela, para a gente não aprofundar muito, ela remete que eles fizeram alguma coisa sem o devido zelo. Eles fizeram alguma coisa não exatamente como estava escrito. E a Bíblia fala que Deus os fumegou ali naquela hora. Antes do primeiro sacrifício em holocausto ser apresentado, o primeiro sacrifício da desobediência foi queimar Nadab e Abiú. E o negócio era tão sério que Moisés, depois você lê, você vai ver assim, eu vou transliterar aqui, tá? Vou fazer um teatrinho. Arão estava lá, viu os 2 filhos dele sendo queimados pelo Senhor, e Moisés chega com ele assim, nem chora. Nem pense em rasgar suas vestes. Porque eram os filhos dele. Mas por que Moisés falou isso? Deus fez isso porque eles fizeram alguma coisa. E se rebelar contra isso, seria também se rebelar contra o julgamento do Senhor. Eram os próprios filhos. Arão tinha mais filhos, chamou os outros 2, agora é a vez de vocês. Vem os 2, aí pega o resto dos irmãos e faz as coisas. Por quê? Porque o Senhor é santo. E as pessoas e as coisas que Ele separa para um fim específico, são só para Ele. Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Por isso que quando Deus ele fala que algo é santo ou é santificado, Ele trata com muito rigor, né? Então, por que Moisés tira a sandália do seu pé? Porque a terra é santa onde você está entrando. Não é qualquer lugar aqui. Ainda não havia tabernáculo nessa época. Ainda não havia um local onde o Senhor habitava, entre aspas, né? A terra, a Bíblia diz que é o estrado dos seus pés. E o céu é sua morada. Mas era para Moisés entender, o lugar onde você está entrando não é qualquer lugar, Moisés. Não acha que você está tendo uma conversa com qualquer pessoa. Não acha que você está entrando em qualquer lugar. Aqui é onde eu estou me manifestando para você. Então, o devido respeito, o devido temor. Também nós temos no Antigo Testamento ocasiões que elas são santas, são separadas para Deus. Levítico 23:37.
São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações. Essas eram santas convocações. Então você tinha festa de lua nova, festa do tabernáculo, festa das primícias, festa disso, festa daquilo, festa do sábado. E essas santas convocações todas eram para ir nesse espírito, entendendo que algo santo é para Deus, foi Deus que escolheu desse jeito. Então no Antigo Testamento você também tem, quando falar sobre santidade ou fala sobre santo, tem essa questão das ocasiões, né? De novo, para que serviam essas festas? Para incutir na cultura e no coração de todo hebreu aquilo que Deus queria fazer com as pessoas. Só que se fizer também só do lado de fora, não resolve, né? Deixa eu ler aqui um texto aqui para a gente entender por que não resolve. Deixa eu achar Isaías aqui. Se eu não achar Isaías, que é grande desse jeito, como é que eu vou achar Obadias, né? Eu já achei, mas ele é grande. Aqui, ó. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Ele está falando para o povo de Israel, tá? Isso é ironia. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. E aqui Deus continua lançando poucas e boas no povo que estava pecando, mas religiosamente ia lá entregar o sacrifício. Religiosamente ia lá nas festas certinho. E Deus ele fala assim, eu não aguento mais, eu estou a ponto de vomitar. Eu não aguento mais vocês vindo aqui. Não aguento, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Porque estas festas eram para ser o quê? Santas. Eram para ser para Deus. Então, só que as pessoas iam nas festas, mas não tinham essa separação. Iam cheios de pecados, iam cheios de amargura, iam com glorificação alguma, iam sem ações de graças, não era para Deus que eles estavam ali. Aí Deus falou assim, quem mandou vocês virem aqui? Quem que mandou vocês virem aqui? Ironia, foi Ele mesmo que mandou, mas não desse jeito. Porque ele, você é o povo de Gomorra, povo pecador, povo de Sodoma, quem mandou vocês virem para cá? Mas, ironizando, não foi para isso que eu mandei vocês. Então, a santidade no Antigo Testamento, ela existe e ela era exigida de Deus, né? E levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. 1 Reis 8:4. Também as coisas, né? Haviam utensílios, né? Os utensílios eram santos, os utensílios eram para um fim específico. Existe uma passagem na Bíblia, aí eu acredito que é no livro de Daniel, se eu errei alguém me corrige, onde o rei, ele já, bom, contexto, né? Jerusalém já tinha sido levado em cativeiro, já estava numa terra dos seus dominadores, e o rei lá, agora eu não lembro o nome do rei, me desculpe, se alguém lembrar me fala. O rei, Belsazar, ele estava lá com seus convidados, ele estava tirando a maior onda, eu que domino, eu que posso, e aí ele chama o pessoal assim, vem cá, tem aqueles utensílios de ouro, de prata que a gente roubou, que a gente pegou lá de Jerusalém, coisa bonita, coisa fina, que eles usavam lá para o Deus dele, traz para a gente comer aqui, ó. E eles pegaram os utensílios que eles haviam usurpado do templo do Senhor, para eles comerem o banquete lá do pessoal na orgia, na pouca vergonha, né? Não tinha nada a ver com Deus ali. E assim que foi feito, depois de noite ele viu uma mão assim escrevendo na parede, acho que é Tekel, Mené, Parsim, alguma coisa assim.
O que significa que é o mais importante. Olha, você foi medido, você foi pesado e você foi achado insuficiente. Era uma mensagem de Deus para aquele rei. Você vai ser trocado. E a Bíblia fala que naquela noite aconteceu um mistério lá. O homem morreu e a bola foi passada para outra pessoa. Porque aqueles utensílios, eles são santos. Uma coisa é eu sou soldado, meu general veio aqui, mandou pegar tudo. E imagina quantos soldados que não entraram no templo lá sem poder entrar. Mas pegaram aquelas coisas e saíram. Ninguém morreu. Lembra quando também os filhos de Eli, eles levam a arca da aliança para o meio da batalha contra os filisteus? Eles levaram pelos levitas, como era para levar e tal. Os filisteus ganharam dos israelitas aquele dia. E homens quaisquer dos filisteus pegaram a arca e levaram para dentro do templo do Deus Dagon. E ninguém morreu porque encostou na arca. Por que não? Porque só faz sentido a santidade dentro daquilo que Deus separou. Faz sentido o ímpio ser santo? Não, ele não é santo, ele não é separado. Então não tem problema se o ímpio fizer coisas que não são santas, porque não se espera isso dele. Quando eu era ímpio, eu fiz tanta besteira, mas Deus, na minha condição, Deus não esperava que eu fizesse diferente. Deus queria me resgatar. Mas eu não ofendia Deus com a minha falta de santidade, porque a minha vida não era entregue para Ele, não era separada. Agora, abusar também não dá. Abusar também não dá. Então esse homem, ele abusou. Aí ele afrontou o Senhor. Vai tirar onda com os utensílios que nem era para estar aqui. Ah não, aí não dá. Porque existe um limite. A Bíblia chama de a medida do cálice da iniquidade. Dá-se a entender que Deus, ele conhecendo o nosso coração, ele vê, esse aí não tem mais jeito e está dando muito prejuízo deixar ele vivo. Cepa. A Bíblia também diz em outras palavras, o homem de dura serviço, que muitas vezes repreendido, ele não se arrepende, ele não se quebranta, ele será quebrantado de uma só vez sem que haja cura. Então existe um limite para falta de bom senso, mesmo no pecador, mas o Senhor, ele espera a santidade dos santos. Né? Até mesmo os louvores, né? Tem um salmo que diz que fica bem ao justo o cântico de louvores. Não fica legal o ímpio começar a cantar louvores. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e era e há de vir. Né? Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. O ímpio cantar isso não pega bem, não é legal. A Bíblia, em Salmos fala, fica bem ao justo o cântico de louvores. Porque não se espera que o ímpio fique glorificando a Deus. O Senhor espera a santidade daquilo que é separado para Ele ou daqueles que são separados para Ele. E por último, no Antigo Testamento, as pessoas também, de coração, eram separadas para Deus. Cada pessoa do Antigo Testamento teve a sua condição de buscar santidade. Numa forma diferente do nível de santidade que eu e você podemos chegar, porque no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, o Senhor, ele deixou conosco o Espírito Santo, que agora pode habitar no coração dos santos. Em Levítico 19, versículo 1 e 2 diz, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, agora é só para o levita? Só para o sacerdote? Não, porque aqui não são tarefas. Aqui não são utensílios, aqui não é local, aqui não são cerimônias e aqui não são títulos. Aqui é algo para todas as pessoas. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Essa é a citação que Pedro repetiu lá em 1 de Pedro 1,16, que nós lemos no começo. Lembra aquela que ele fala? Segundo é santo aquele que vos chamou, né? Tornai-vos vós também santos. Assim fala, como está escrito, sede santo porque eu sou santo. Moisés estava repetindo o Levítico 19, 1 e 2. Então as pessoas também dentro de seus corações não eram só utensílios ou isso e aquilo. Eu quis mostrar os outros antes porque no Antigo Testamento existia uma cara de religiosidade muito maior, né? Algo físico que se toque, né? Algo que não é apoio nem para a fé de ninguém, mas eram
realmente partes das cerimônias judaicas de separação, de santificação. Como eu falei, não se podia Deus perdoar os pecados, apenas os cobria, porque os pecados não tinham sido pagos. Isso é assunto, né, com certeza para uma outra escola dominical bem mais profunda. Mas no Antigo Testamento o preço para o pagamento da minha dívida não tinha sido pago ainda, né? Ele foi pago quando Jesus Cristo morreu por mim. O justo morreu pelo injusto, né? Então aí o meu pecado foi pago. Mas naquela época não se podia. Então havia necessidade de rodear o povo de uma série de artifícios físicos que envolviam horários, que envolviam posições geográficas. Posições geográficas por quê? Porque até mesmo a localização do templo, quando Salomão ele está construindo o templo, está inaugurando o templo, né, que é de Salomão, planejado por Davi, mas foi Salomão que executou, na oração de abertura do templo, numa das partes da oração, é dito que o seu povo, de onde estiver e orar voltado para cá, que ele seja ouvido, que ele seja perdoado e que o Senhor o traga de volta. Então, a geografia da santidade existia no Antigo Testamento. Aquela mulher samaritana, quando ela encontra Jesus, ela fala assim, mas você é judeu, eu sou samaritana, falando com Jesus, né? Fala assim, os seus pais adoraram naquele monte, os nossos, né, os meus antepassados é nesse outro aqui. Aí Jesus ele começa a falar, vai chegar um tempo, e já chegou na verdade, porque ele era o tempo que havia de chegar, em que não existirá mais adoração nem lá nem cá. Porque Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É apenas depois de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado que nos proporciona essa liberdade geográfica. Tanto é que quando Jesus ensina a orar, ele fala assim, você vai para cima do monte, viu, Renzo? Porque lá é que o bicho pega. Não, você vai lá no secreto do seu quarto. E seu pai que te ouve em secreto vai te escutar. Não é verdade? Jesus Cristo não mandou ele para o tabernáculo, não mandou ele para o templo, não tinha, né? Mas não mandou ir para nenhum lugar santo da cidade. Não mandou ele para a sinagoga. Falei, vou te ensinar a orar. Então, primeiro o local de oração. Vai para um lugar quieto, onde você pode conversar só você e Deus. Quando Jesus ele se separava para ir orar, o especial não estava no monte, estava na solidão. Ele se apartava das pessoas. Por que no monte? Porque onde ele estava, as pessoas corriam atrás dele. Teve um dia que ele mandou os discípulos no barco, ele terminou de pregar e depois ele vazou andando sobre as águas. Não tinha jeito, pai, era corrida a vida de Jesus. Teve outro dia que ele chegou no lugar, em casa, e a Bíblia só diz assim, ficaram sabendo que ele estava em casa. E aí veio uma multidão para falar com ele. É aquele episódio onde eles descem um paralítico furando o telhado, lembra? Não tinha mais lugar nem na casa, nem do lado de fora. Só para a gente ter ideia. Ele não fez propaganda. Hoje, somente aqui em Cananéia, Jesus Cristo, 8 horas. Não teve notícia, não teve nada. Ele só chegou na cidade e foi para casa. Daqui a pouco, 1, 2, 3, 4, multidão. Era corrido o ministério de Jesus. Muito corrido. Alguns tentaram, mestre, deixa eu seguir o Senhor. Rapaz, os pássaros têm ninhos. As raposas têm os seus covis. Eu nem sei onde eu vou dormir hoje à noite. Em outras palavras, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi um ministério corrido. Foi um negócio de doido. E ele se separava para conversar com o pai, né? No monte ali das oliveiras, ele se separou para orar. Chamou alguns companheiros de oração, mas ele, na sua angústia, ele se expressou na sua separação completa. Né? Então a santidade hoje, ela está, se hoje existe santidade geográfica, comparando com o Antigo Testamento, ela é simplesmente de eu me abster de algumas coisas para ir ter só com Deus. É uma santidade de separação, só um isolamento temporário, não porque eu não quero ficar perto de pessoas, mas eu vou ali no meu momento de oração, eu vou conversar só com Deus. Essa liberdade eu e você temos hoje. Vamos para o Novo Testamento? Bem rápido, né? 1 de Pedro 2,9, Novo Testamento. Vamos começar aí mesmo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se existe santidade nesses termos aqui que Moisés usou, e existe, Pedro, todas elas remetem a ilustrações do Antigo Testamento, e Pedro explica: a igreja, tudo que Israel era no Antigo Testamento, nós somos agora. A igreja do Senhor é o que Israel era. Quando chama de raça eleita, né, está falando que os crentes, eles representam o povo que Deus separou. Quando Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, eu vou fazer de você uma grande nação. No Antigo Testamento, essa nação tinha nome. Era a nação de Israel. No Novo Testamento, a raça eleita são os santos. São os crentes. Vocês são também sacerdócio real. Então, a tarefa dos sacerdotes e a tarefa dos reis também está sobre a cabeça minha e tua. Porque nós somos sacerdócio real. Né? O que Deus separou os sacerdotes para fazer no Antigo Testamento, e o que Deus separou os reis para representarem também a santidade, hoje eu e você que representamos. Nação santa. A santidade que era para emanar do povo de Israel no Antigo Testamento, as pessoas devem sentir esse cheiro e esse brilho hoje em nós. Nós somos uma nação santa, ou precisamos ser. Somos, porque é a afirmação do Senhor. A igreja invisível, aquela que ninguém vê o coração, ela é santa. A igreja do Senhor, se o Senhor vier hoje, ela será apresentada sem rugas e sem máculas. Automaticamente, quem não faz parte da igreja não será apresentado. E isso também é outro assunto. Mas o que Pedro está afirmando aqui é que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que nós estamos falando que é santidade desde o começo? Qual o conceito de santidade em Deus? Se eu ler isso aqui, propriedade exclusiva de Deus, tem a ver com santidade? Tem, eu sou só de Deus, sou separado. Sou propriedade exclusiva de Deus. Por isso o santo, sabe o que ele tem que ser? Santo. Senão não cabe. O santo tem que ser santo. Senão nada mais faz sentido. Se eu não sou separado para Deus, eu não represento a raça eleita, eu não vou fazer os ofícios do sacerdote dos reis, eu não vou representar a nação, a santidade. As pessoas vão passar perto de mim, você é como qualquer outro. Na verdade, você é até piorzinho do que alguns que eu conheço. Como vou representar uma nação santa, uma nação diferente, uma nação separada? Eu sou somente de Deus, entregue a toda sorte de prazeres e luxúrias. Como que eu sou propriedade exclusiva de Deus? Todo mundo manda em mim, não é só Deus que manda em mim, todo mundo manda em mim. Deus até manda em mim um pouquinho quando eu estou emocionalmente voltado para isso. Mas todo mundo manda em mim. Eu sou escravo de todo mundo. Propriedade exclusiva de Deus significa também ser mandado só pelo Senhor. E porque Deus manda em mim, eu posso ser escravo de todo mundo aqui, se Deus quiser. Não tem problema. Mas é porque o Senhor mandou eu fazer. Não porque eu sou dominado por qualquer outra coisa. Exatamente. Não são os separados que são santos. Os santos são separados. Uma coisa é muito ligada com a outra, mas quando o Senhor nos separa, e eu não queria tornar esse processo muito mágico, né? Nós vamos ter, acho que no último domingo desse mês, dia 23, não percam, o último domingo desse mês. Vamos falar sobre santidade ou impecabilidade. Aí nesse dia eu vou falar sobre isso. Continuando o Novo Testamento, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No Novo Testamento existe um conceito da santificação de Deus num nível diferente.
Porque hoje eu represento Deus num nível diferente. No Antigo Testamento, um homem era da tribo de Judá, e por ele ser da tribo de Judá, ele tinha um conceito, ou deveria expressar um conceito de santidade. Um homem deveria obedecer às leis de Moisés, ele deveria comparecer às reuniões, ele deveria ser um homem correto, tudo mais. Hoje eu e você somos diferentes. Hoje nós vestimos, como fala em Efésios, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Aquela palavra armadura, ela não é uma armadura qualquer. No grego ali chama-se a palavra panoplian. E era uma armadura diferente, não era uma armadura de guerra simplesmente. Quando a gente pensa em armadura, o que a gente vê na nossa frente? Pelo menos eu penso naquela armadura medieval, um escudão, espada, não sei porquê. Você pensa em qual armadura, Renzo? Armadura. A armadura de Deus. Uma armadura dessa, né? Se você viu muito filme de viking, você vai ver outro tipo de armadura, mas enfim. A panoplian, naquela época onde Paulo estava escrevendo aos Efésios, foi Efésios mesmo, era uma armadura grega especial, que ela servia para combate, mas ela era também uma armadura que representava o seu general. Então, somente um soldado ou um comandante que fosse enviado para algum local, representando a autoridade do general, é que vestia a panoplian. Panoplian não era a armadura de todos os soldados. Era uma armadura que representava o seu comandante maior. Por isso, quando é dito vestivos de toda a armadura de Deus, não traz apenas uma questão de eu tenho que estar pronto para a batalha. Eu tenho que estar pronto para a batalha, sim, mas eu também estou revestido da autoridade daquele que me mandou, porque ele me mandou com um propósito. Quem vestia panoplian naquela época ia para algum lugar para cumprir um propósito específico, nem simplesmente para a guerra. Você vai lá e você mata quem você puder. Show, tinha esse também. Mas o que vestia essa armadura, ele meio que representava a autoridade daquele que mandou. E o que somos nós, senão cristãos, pequenos cristos, chamados no livro de Atos, esses são os do caminho. Nós representamos a santidade de Deus. Então, nas orações que eu faço, santificado seja o teu nome, eu preciso deixar Deus e tudo que representa a pessoa de Deus na minha mente num lugar muito especial, num lugar muito separado, num lugar muito santificado. Porque senão eu, no meu agir, onde Deus espera que eu o represente como se fosse Ele mesmo ali, eu não vou fazê-lo. Eu vou fazer com menos zelo. Vou fazer com menos força, vou fazer com menos afinco. Se eu não santificar Deus na minha mente, hoje nós temos isso, o separar na mente, ele é uma coisa muito mais sensível. Jesus, ele veio reexplicar alguns mandamentos do Antigo Testamento, e as pessoas ficaram meio pasmas. Assim, viu o que foi dito aos antigos? Não pode adulterar? Mas deixa eu te explicar o que isso quer dizer. Lá no coração, lá na sua mente, você começou a olhar uma mulher, começou a fantasiar, já adulterou, filho. Já adulterou. Não tem o que você ouviu dos antigos, não matarás? Deixa eu te explicar um negócio. Guarda uma mágoa forte no seu coração, e o cara vem chegando e você está xingando ele por dentro, já matou o cara. Então, o Senhor Jesus, ele nos traz um entendimento de que obedecer não são apenas atitudes. A obediência é uma santificação dentro do coração e da mente muito profunda. Paulo, ele explica depois em Filipenses 4:8. Só o 8 já diz tudo isso aí. Portanto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, se tiver boa fama e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que ocupe o pensamento. Santificado seja o teu nome no meu pensamento. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto de verdade? Culto é separar, apresentar o corpo por sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável. Paulo fala do sacrifício remetendo ao Antigo Testamento. Eu levava um animal para o sacrificar.
E sacrifício também tem quase a mesma raiz da palavra santidade, porque sacrifício vem de algo sacro, e aquilo que é sacro é aquilo que é separado para Deus também, por algum momento. Então, quando eu vou oferecer-me para Deus, tirando o vivo e o agradável, mas o meu corpo como sacrifício santo, é que eu faço como Paulo, eu esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que não tendo eu pregado a outros, venha a ser eu mesmo desqualificado. Então o nosso corpo ele vai ter desejos, o nosso corpo ele vai ter vontades, vai ter preguiças, vai ter desejo de comer mais do que eu posso, ou menos do que eu preciso, dormir mais do que é necessário, ou dormir menos na tentativa de ganhar algum tempo. Eu devo ser o Senhor do meu corpo, para que eu possa chegar para Deus e apresentá-lo como sacrifício santo. O meu corpo é separado para o Senhor. Paulo também fala em Romanos 6, né? Antes vocês apresentavam o corpo de vocês para servir à maldade, e de maldade para maldade. Hoje, vocês apresentam o sacrifício de vocês para a obediência, para que deem frutos para Deus. O nosso corpo, ele precisa ser santificado também. Que santidade é essa do corpo? Essa separação completa. O meu corpo é para fazer a vontade de Deus. E por último, João 17, 17 a 19 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso aqui é Jesus fazendo a sua oração sacerdotal no livro de João, pouco antes dele ir para a cruz, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, isso é Jesus Cristo conversando com Deus Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus Cristo, ele se separou a si mesmo para a glória do Pai. Para quê? Para nos enviar e nos santificar na verdade. Então a nossa alma, ela vai ser separada para Deus, a nossa vida, ela vai ser separada para Deus, né? Então assim como é santo, segundo é santo aquele que vos chamou, em partes é a mesma coisa que está falando aqui. Jesus Cristo, para me ensinar a santidade, ele santificou-se a si mesmo. E para me enviar em santidade, ele pede a Deus, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Fala logo em cima. Com isso, meus amados, a santidade, além disso tudo, né? Não sei, eu nem sei enumerar. Deixa eu ver se daria aqui para eu citar. Vou citar textos aqui soltos. Vou gastar... Deixa eu ver que horas são agora. 10h39. Vou gastar 3 minutos talvez. Quando der 3 minutos, alguém me fala. Levítico. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico ainda. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Ainda Levítico, portanto o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Em Salmos, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque é santo, porque o santo é o Senhor nosso Deus. Em Salmos ainda, celebrem eles o teu santo, o teu grande e tremendo, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Levítico, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Ainda Levítico, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, sereis santos porque eu sou santo. Esse nós lemos. Levítico ainda, santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor, o pão do seu Deus, portanto, santos serão. Em Zacarias, cale-se toda carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Vê outras coisas, segundo de Pedro, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Salmos, exaltai o Senhor nosso Deus e prostai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. E eu vou ficar sem fôlego aqui, porque eu faço assim dos versículos que eu separei, não chega no final do negócio ainda. Os que eu falei assim, se sobrar muito tempo eu vou ler tudo. Não sobrou tempo e não vou ler tudo mesmo. E só um detalhe, a palavra santo no Velho Testamento, como eu falei, geralmente era usada a palavra kadosh, em hebraico. No Novo Testamento, quando vai remeter alguma coisa santa, com o mesmo sentido de separado para Deus ou por Deus, usa a palavra agios, ou agium, ou agiai, porque dependendo para quem que fala, se é plural ou não, né, muda um pouquinho. É a mesma palavra para expressar Espírito Santo. Pneumato agion. É Espírito Santo. O santo da palavra Espírito Santo é a mesma palavra usada para santo, como santo é aquele que vos chamou, então sede santos, porque todas essas palavras de santidade, elas são a mesma palavra. Né? Para que não fiquem também algumas dúvidas do tipo, mas é porque é santo, porque eu não sei que ideia que surge na nossa cabeça. Mas se for um conceito bíblico, aí lembra que nós falamos um tempo atrás, eu não posso te convencer que Deus falou a homens e escreveu as coisas na Bíblia. Isso é uma questão de fé, uma questão de confiança. Mas se nós somos pessoas que acreditam na Bíblia, que acreditam nas Escrituras, e a Escritura fala tanto de santidade, né, santifiquemo-nos nós mesmos a Deus e as coisas de Deus, porque santo é o Senhor. E aí não fiz uma busca muito profunda e saí pegando um monte de versículo que fala sobre santidade. Eu desisti, vou falar sério, eu desisti, não tenho condições de chegar até o final, porque é muita raça de versículo falando sobre santidade. Há muito tempo eu não tinha isso em mente. Para preparar esse estudo eu fiquei assim, mas eu mesmo preparando isso, é muito versículo, eu estou besta, assim, não dá para, você vai lendo a Bíblia, é um conceito bíblico, mas é muito versículo, é muito versículo, é muito versículo. Talvez o Senhor queira nos falar alguma coisa sobre isso. Né? Amém, meus amados? Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por esse entendimento que o Senhor tem nos dado, Deus, acerca da Tua vontade. Te peço, Deus, uma unção especial a todos nós aqui, Deus, para entendermos espiritualmente esse conceito de santidade, Deus, que é o Senhor. Entender, Deus, santidade, ser santo, Deus. Fala conosco, Deus, sobre aquilo na nossa vida que tem que ser mudado, Deus, tem que ser realinhado para que seja agradável ao Senhor. Né? Fala aos nossos corações, Deus. O Senhor falou tantas vezes que nós temos que ser santos. O Senhor falou tantas vezes que o Senhor nos capacita a sermos santos. O Senhor nos deu tantos mandamentos que é para nós sermos santos, Deus, então nós acreditamos que podemos. Não é algo inalcançável, Deus, senão o Senhor não nos pediria, não nos ordenaria que fôssemos santos, Deus. Vai nos dando esse entendimento, Deus, ao longo desses dias que vamos estudar sobre santidade. Acima de tudo, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, para que isso redunde em obediência ao Senhor. E abre as nossas mentes e os nossos corações, Deus, para algo que a gente tem ignorado, para algo que a gente não tem prestado a devida atenção. Em nome de Jesus, Deus. Para que o Senhor seja mais e mais glorificado. Para que aquela nação santa, Deus, propriedade exclusiva do Senhor, seja uma realidade nessa igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus te abençoe. Agora, Eduardo, eu vou te passar... O Eduardo está aqui? Eu vou passar o link para o Eduardo. E ele provavelmente vai colocar no grupo de aviso da igreja. Quem não estiver no grupo de aviso da igreja, pede para alguém que esteja. Acredito que não tem problema compartilhar o link. Se você está aqui, você pode, deve, se você quiser. Visita lá, é um formuláriozinho no Google. Você vai clicar e vai abrir. Tem 4 perguntas, 4, 5 perguntinhas. As que tem que escrever, escreve à vontade. Não quer escrever, não escreve. Eu gostaria muito que você escrevesse. E tem umas lá também que é só marcar uma opção, rapidinho você faz, tá bom? Deus te abençoe, te incentiva a você participar, preenchendo esse formulário para a gente fazer um negócio legal. Deus te abençoe.